1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Não quero. Percebe-se a preocupação do apóstolo com seus filhos na fé e com todos aqueles que faziam parte da Igreja de Cristo Jesus na cidade de Tessalônica. O que o escritor passa a recomendar aos seus leitores certamente eram assuntos recorrentes naquela cidade. E alguns já haviam partido desta vida para a outra em meio às perseguições dos judaizantes, das autoridades romanas e dos líderes das seitas heréticas do paganismo. O conselho do apóstolo era no sentido de poupar os irmãos de perderem a esperança em meio às tribulações, perseguições, prisões e até a morte de alguns cristãos verdadeiros em Tessalônica por defenderem a fé cristã. Não quero, porém, irmãos, desde os tempos mais remotos da humanidade, que os seres humanos se consideravam irmãos uns dos outros, por pertencerem à mesma árvore genealógica, de um mesmo tronco chamado Adão e Eva. Já os judeus se consideravam irmãos por pertencerem aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, portanto, de uma mesma família. No que concerne aos cristãos, todos se consideravam irmãos uns dos outros, porque nos afirma o Evangelho que somos todos filhos de um mesmo Deus, por meio de Cristo Jesus, além de que fazemos parte da mesma família, a família de Deus, a família divina. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O homem natural é absolutamente desconhecedor das verdades sobre a vida após a morte biológica ou a morte física. E isso porque todos os incrédulos pensam que, ao partirem desta vida, tudo se acabou, e usa isso como pretexto ou desculpas para tentarem fugir das responsabilidades que têm de prestarem contas das suas obras perante o juiz dos vivos e dos mortos. Porém, a Igreja de Cristo é sabedora de que a morte física ou biológica é o portal da eternidade para a salvação em Cristo Jesus. Ele que veio justamente para nos trazer a esperança de salvação e de vida eterna. A grande esperança do povo de Deus é justamente esta: participar do arrebatamento da igreja e ser envolvido eternamente com a salvação e a vida eterna. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem. Enganam-se aqueles que pensam que a morte física ou biológica é o fim da história dos seres humanos. Para os remidos em Cristo Jesus, a morte física ou biológica é apenas um sono, porque quando acordarmos, estaremos para sempre com o nosso Senhor, o que o Evangelho chama de vida eterna. Os que já dormem em Cristo são todos aqueles que partiram desta vida e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, e que estão no paraíso, aguardando a volta do Filho de Deus, que vem buscar a sua igreja, que ele comprou com a sua própria vida ali na cruz do Calvário. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. O mesmo escritor, em uma de suas cartas, escreveu o seguinte: se os mortos não ressuscitam, é vão o nosso trabalho. Porque os seguidores de Cristo estavam suportando tamanhas perseguições, sendo presos e mortos por defenderem o cristianismo, porque eles todos tinham a certeza de que se chegassem a morrer por defenderem a sua fé no Salvador, o Senhor Jesus, receberiam a recompensa da ressurreição dentre os mortos, como aqueles que dormiam no Senhor Jesus também ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados, todos aqueles que estiverem vivos durante o momento do arrebatamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Estes demais são todos aqueles que pela incredulidade não têm a esperança de que, mesmo depois da morte física, continuam existindo. Os ímpios não acreditam na vida após a morte biológica, portanto, não acreditam em vida eterna ou na salvação, de acordo com o que diz o Evangelho do Senhor Jesus. Finalmente, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Os que não vivem de conformidade com as boas novas do Evangelho de Cristo se comparam aos animais irracionais. Isso porque eles não acreditam na imortalidade da alma e do espírito, portanto, não têm esperança de salvação ou vida eterna, o que é lamentável. Mas o conselho do escritor é que baseemos a nossa fé na esperança, na confiança da vida eterna que o Senhor Jesus veio aqui neste mundo, sofreu tanto, foi perseguido, foi humilhado, foi condenado à morte e morte de cruz, justamente para nos garantir, nos proporcionar esta salvação, esta vida eterna. Por isso vivemos pela fé e pela esperança de salvação. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.